Ok, vamos nós mais uma vez. Eu sou o professor Messias e desta vez nosso objetivo é te mostrar como obter essa constante universal que todos nós conhecemos por π, tá certo? Olha só, uma experiência que pode ser feita e que vai te mostrar que esse valor de π é um número constante, é um valor constante, é você fazer o seguinte. Você pega alguns objetos redondos que você tem aí em casa, tampa de potinho de plástico, enfim, qualquer objeto circular, tá certo? Pega esse objeto e se você tiver uma fita métrica dessa de costura, você faz o seguinte, olha só, você vai medir o comprimento da circunferência. Essa aqui, por exemplo, olha só, olha só, quanto deu aqui? 79 centímetros, tá certo? 79 centímetros. Aí você registra isso, tá legal? Vamos lá. 79 centímetros. Aí, em seguida, você vai medir o diâmetro. Lembre-se que o diâmetro tem que passar pelo meio, tá certo? Da circunferência. Tem que passar pelo centro da circunferência. Olha aqui o diâmetro. 23,5, tá certo? 23,5. Vamos dar uma conferida aqui. 23,5. E aí, quando você divide, eu vou dar uma conferida aqui de novo. É claro que as imprecisões que vão ocorrer se dão por conta do próprio instrumento de medida e da forma como você está medindo. Opa, por exemplo, eu havia dito 79, né? Tô meio doido, tá? É 72, olha só. Vamos conferir aqui? 72 centímetros, 71,5, tá certo? 71,5. Então, você vai registrar isso, 71,5, e vamos agora para o diâmetro. Vamos lá? O diâmetro é uma corda que passa pelo centro, olha só, 22,5, tá certo? Aproximadamente 22,5. Quando você dividir estas duas medidas do comprimento e do diâmetro, você vai poder observar que o número, neste caso agora, ficou como 3,17, tá legal? 3,17. Anota isso aí. Vamos pegar uma tampa menor. Vamos fazer o mesmo que fizemos, só que agora com uma tampa menor. O comprimento dessa tampa menor é 54 centímetros. Repetindo. Olha só aqui, ó. 54 centímetros. Tá legal? Então, você vai registrar isso, que o comprimento é 54 centímetros. Aí vai lá para o diâmetro. Atenção, vamos para o diâmetro. Lembre-se que o diâmetro tem que passar pelo centro. É a corda que tem que passar pelo centro. E deu aqui, olha, senhores, 17 centímetros, tá certo? 17 centímetros. Então vamos ver. Quando eu aqui estou usando uma planilha, tá certo? Do Excel. Mas ou você divide, né? Ou você divide, tá certo? Vai lá no papel, lápis e papel na mão, faça essa divisão. Você vai encontrar aqui, por exemplo, deu 3,2, ou seja, 3,20, tá bom? Vamos para um terceiro experimento. Vamos pegar, por exemplo, essa tampa aqui desse pote. A tampa desse potinho aqui, olha, o comprimento da circunferência aqui deu, vamos ver aqui comigo. Boa! 17,5, acompanha comigo. 17,5. Aí você vem no Excel e digita lá 17,5, ou então põe isso lá na tua folha, no teu caderno. E vamos para o diâmetro. O diâmetro tem que passar pelo centro, portanto, o diâmetro aqui, ó. Vamos lá. Aqui comigo, ó.
5,5. O diâmetro dessa tampa, olha, 5,5. Quando você divide, 3,18. Tá legal? 3,18. Então, o que nós temos? Nós temos aproximações exatamente da nossa constante universal π, que é 3,14. Messias, mais 3,2, deu uma diferença, não é, professor? Considerável. Pois é, a gente precisa entender que nesse momento a gente está fazendo uso de instrumentos de medidas, tá? Instrumento de medida, que não são tão precisos, tá certo? Não são tão precisos. Os objetos, por conta do uso, muitas vezes o seu formato circular tem pequenas diferenças, tá certo? Tem pequenas diferenças. E, em termos de coleta de dados, apenas 3 objetos é muito pouco. Além do mais, você pode tratar esses 3 objetos, ou seja, os objetos que você medir. No nosso caso aqui, por exemplo, olhando aqui no Excel, a soma está dando 9,56. 9,56. Consequentemente, se eu divido isso por 3, porque foram 3 medidas, tá? Quando eu divido isso por 3, acompanha aqui comigo, tá? Vou colocar aqui no Excel. 3,18. Se você começar a fazer isso com uma quantidade maior de objetos e tentando ser o mais preciso possível, você vai constatar que essa constante, que essa razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, meu amigo, é 3,14, tá? Aproximadamente 3,14. Você que não tem, por exemplo, essa fita métrica, né, de costura, você pode também fazer o seguinte: você pega um cordão barbante e você vai, claro, vamos lá, deixa eu pegar o potinho, e você vai dar uma volta nele aqui, ó. Também pode ser feito assim, tá certo? Dá uma volta, marca, tá certo? Corta. Bora, tesoura, ajude. Tá certo? Corta e mede esse comprimento. Vamos lá? Vamos ver qual é o comprimento disso aqui? Pega uma régua normal, olha, dessas que você costuma ter, e você vai ver que deu, aqui já deu 18, ó. Tá certo? Quando eu estico aqui, ó, 18, não. Vamos lá, ajuda aqui. Estica, 17,5, tá? 17,5. Pois bem, agora a gente vai para o diâmetro. Aí você vem aqui medir o diâmetro. Para não gastar cordão, você usa esse mesmo cordão e dá uma esticadazinha nele aqui, ó. Boa. De ponta a ponta, olha aqui, vamos ver quantos centímetros deu, tá? Vou tentar cortar aqui de novo, tá bom? Vamos lá? Corta. E boa, vem pra cá. E vamos agora medir o diâmetro. O diâmetro aqui, olha. 6, tá? Na outra deu 5,5. Paciência, vai lá. Não é bem 6, bota lá. 5,75, tá? 5,75, 5,8. E aí, quando você dividir, olha só, vou fazer uma nova conta aqui com ele, já deu 3,01, tá? 3,01. E aí, se eu somo de novo os 3, eu fico com 9,4. E aí, olha só, gente, o resultado já deu agora 9,4, como foram 3 medidas, quando eu divido por 3, 3,13. Tá vendo aí? Então, a minha recomendação é, faça essa experiência, tá legal? Para obter essa constante π, que é dada pela razão entre o comprimento de um círculo, de uma circunferência, e o seu diâmetro. A razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro nos dá essa constante universal denominada
π, e ela vale 3,14. Repito, quanto mais objetos vocês medirem, quanto mais objetos vocês fizerem essa experiência, mais próximo nós vamos ficar do resultado, que é 3,14. Tá legal, gente? Tranquilo, então? Então, que essa oficina seja realizada na sua casa, na escola, tá certo? Realize essa oficina para que você possa, finalmente, entender melhor que, de fato, π é uma constante universal e que o valor dela é aproximadamente 3,14. Ok, turminha? Então, até a próxima!